Eu quero compartilhar algo da parte do Senhor com Yo quiero vocês. compartir una cosa de la parte del Señor para ustedes. E o texto que nós vamos tomar como ponto de partida, Y el texto que vamos a iniciar esta prédica, e ele vai dar o trilho e o tom da nossa conversa, y esto nos da todo el camino y el tono de la prédica. é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Es 2 Corintios, capítulo 9, capítulo 9, versículos 5 a 7. versículos 5 a 7. Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueron primero a vosotros y prepararon primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como muestra de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. O apóstolo Paulo diz que sentiu uma necessidade El apóstol Pablo sintió la necesidad de enviar uma comitiva, um grupo de irmãos para chegar antes dele na cidade de Corinto. de enviar un grupo de hermanos para ir a la iglesia a preparar una ofrenda. Por que eles tinham que ir na frente? Porque ellos tenían que ir adelante de Pablo. Isso está claro no texto e já foi dito, preparar aquela doação. Esto está muy claro en el texto que estaban preparando la ofrenda. Que doação era essa? ¿Qué ofrenda era esta? A Bíblia nos fala que um profeta chamado Ágabo, lá no livro de Atos, La palabra nos dijo que un profeta llamado Ágapo en el libro de ele Hechos profetizou que haveria uma fome, uma grande crise econômica. profetizó que había una gran crisis económica que E vendría que sobre Judea. ela atingiria principalmente os irmãos da Judéia. Y todos estos de Judea serían atingidos por este problema. E qual o propósito dessa revelação? ¿Y cuál es el propósito de esta revelación? Ela é uma palavra de sabedoria, Es una palabra de uma sabiduría, revelação seguida de conselho. una revelación seguida de un consejo. Então o Senhor disse, se vai haver necessidade, Entonces el Señor dijo, si va a tener una necesidad, estou dizendo a vocês antes, estoy diciendo antes, para que vocês ajudem para os que crentes da ustedes Judéia. ayuden a estos creyentes en Judea. Eu não sei você, mas eu fico empolgado com isso. Yo no sé ustedes, pero me emociono con esto. Deus já sabe os problemas que você vai Dios ya enfrentar. sabe los problemas que tú vas a pasar E Ele já tem provisão preparada para isso y ya antes do tiene la problema chegar. provisión preparada para ti antes de llegar a este momento. Então Deus começa a mobilizar o seu povo. Entonces Dios empieza a movilizar a su pueblo. E Paulo, ele vai mexer com muitas igrejas para essa contribuição. Y Pablo va a agarrar la ayuda de muchas iglesias para este Em luego. 1 Coríntios 16, Y en 1 Corintios capítulo 16, ele já tinha orientado essa mesma igreja. él ya tenía dado instrucciones a esta iglesia. E ele diz, olha, quanto à coleta para os santos, Y él dice, con esta ofrenda para los santos, ele diz, vocês vão fazer a mesma coisa que eu já ordenei às igrejas da Galácia. ustedes van a hacer la misma cosa que ordené a las iglesias de Galacia. Então muitos estavam sendo mobilizados. Entonces muchos estaban siendo movilizados. E o propósito disso Y el propósito de eso era de fato suprir a necessidade desses irmãos. es, la verdad, es suplir la necesidad de los hermanos. Agora, quando ele envia esse grupo para prepará-los, Cuando él agarró este grupo para prepararlos, a pergunta é, o que significa preparar a oferta? lo que significa este término preparar la ofrenda. Alguém poderia pensar, bom, eles tinham que ser avisados que a oferta aconteceria. Algunos de ellos pueden decir que ellos necesitaban ser informados de esta ofrenda que vendría. Porque se fossem pegos de surpresa, talvez não teriam condições de ajudar. Porque si fueran sorprendidos por esta ofrenda, muy posiblemente no tenían la plata para dar en la Mas ofrenda. não é disso que Paulo está falando. Pero no es de esto que Pablo está hablando. Porque o que se presume pela leitura do texto é que eles já sabiam da Porque oferta. lo que podemos ver en la lectura del texto es que ellos ya sabían de esta ofrenda. Então alguém poderia pensar, bom, então talvez não era só notificá-los da oferta, Entonces es posible que no sea solo una información sobre la ofrenda, mas era despertar neles um senso de compromisso, de engajamento, pero era el deseo de traer a esta gente y motivar a esta gente a dar. mas também não é isso que Paulo está falando. Pero no era solo motivar. O que Paulo menciona é que eles já tinham prometido a oferta. Lo que Pablo está mencionando es que esta gente ya había prometido que iban a Então, se ofrendar. prometeram, eles tanto sabiam que teria oferta, como já estavam engajados. Entonces, si la ofrenda ya fue prometida, ellos no solamente fueron informados, pero también ya fueron motivados para dar. Então, que preparação é essa? Entonces, ¿qué preparación es esta? Ela diz respeito à maneira de fazer. Ella habla respecto de la manera el modo de se hacer. Algo que nós veremos em toda a Escritura Una cosa que percibimos en toda la é que não escritura adianta apenas fazer a coisa certa. es que no adelanta solamente hacer la cosa correcta. Nós precisamos fazê-la do jeito certo. Tenemos que hacer de la manera correcta.
E isso envolve também a questão das contribuições. Y esto está bien involucrado en la cuestión de las contribuciones. E qual é a maneira correta? ¿Y cuál es la manera correcta? Então, a orientação de Paulo no versículo 5 Entonces Pablo nos explica el modo de hacer esto en é el que ela versículo 5. pudesse mostrar ou expressar generosidade. Y es para que la generosidad fuera explicado o demostrada. E o que significa demonstrar? ¿Y qué significa esta Nós demostración? precisamos entender que nossas ofertas falam, ou seja, elas têm uma linguagem. Necesitamos entender que nuestras ofrendas, ellas hablan. Elas não são necessariamente uma linguagem verbal, No es un lenguaje verbal, mas sabemos que elas falam. pero sabemos que ellas hablan. Hebreus capítulo 11, verso 4, Hebreos capítulo 11, versículo 4. diz que a oferta de Abel ainda fala. Dice que la ofrenda de Abel todavía habla. Então, falou na época e continua falando Entonces até hoje. habló en los tiempos antiguos y ahora también habla. Agora, elas podem comunicar Ahora ellas pueden comunicar generosidade generosidad ou elas podem expressar avareza. o pueden expresar avaricia. Qual é a definição de generosidade? ¿Cuál es la definición de generosidad? Antigamente eu pensava que era apenas a disposição de dar. Antes yo pensaba que era solo la disposición de dar. Então, na minha cabeça, todo mundo que está disposto a dar é generoso. Entonces en mi cabeza todos que tienen ganas de dar son generosos. Mas essa definição não é bíblica. Pero esa definición no es bíblica. Porque Paulo diz que alguém poderia dar e ainda assim expressar avareza. Porque Pablo dice que alguien puede dar y todavía será dado. Então, ser generoso não é apenas se dispor a dar. Entonces ser generoso no es solo estar dispuesto a dar. Isso tem a ver com o sentimento correto. También tiene sentido de el sentimiento correcto. É por isso que o verso 7 diz, Deus ama ao que dá com alegria. Es por eso que el versículo 7 dice, Dios ama lo que da con alegría. Ela tem a ver com o prazer de dar. Tiene mucho a decir con el placer de dar E al Señor. nós só podemos entrar nesse lugar de prazer de doar Y solo podemos adentrar ese lugar de placer en dar al Señor se nós entendemos generosidade na perspectiva correta. si entendemos la generosidad en la perspectiva correcta. Então, por que Paulo queria que esses irmãos expressassem generosidade? Entonces, ¿por qué Pablo quería que los hermanos expresaran generosidad? Ele está liderando um projeto nobre Él está liderando un proyecto noble para levantar recursos para pessoas necessitadas. para traer plata, dinero, recursos para esas personas que E alguém necesitaban. poderia pensar que ele está pensando só no montante a ser arrecadado. Y algunos pueden pensar que Dios solo estaba pensando en el dinero que iba a traer para esta iglesia. Não era para ele, era para ajudar essas pessoas. No era para él, era solo para ayudar a las personas. Então talvez a gente possa pensar, Paulo estava sendo um bom gestor do projeto. Entonces podemos pensar que Pablo estará siendo un buen gestor del proyecto. Quanto mais recursos as pessoas doam, Cuanto más recursos adentra, mais nós podemos abençoar os irmãos da más Judéia. podemos ser de bendición a estos Mas essa hermanos nunca en foi a Judea. ênfase de Paulo, Pero eso nunca fue el enfoque de Pablo, em momento nenhum. en ningún momento. Em Filipenses, no capítulo 4, En Filipenses capítulo 4, no versículo 17, en el versículo 17, o apóstolo Paulo diz: el apóstol Pablo dice, Não és que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde em vuestra conta. Perdão. no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra Eu acho que minha cuenta. cabeça já está pensando em espanhol. Yo creo que mi cabeza ya está pensando en español. Eu ainda chego lá. Yo todavía voy a llegar. Eu quero lograr ficar que nem el- meu exemplo aqui, que é o Brando, falando Yo quiero bem llegar espanhol. al punto, así como en ejemplo, Brand no está hablando español. Mas Paulo está dizendo, o meu interesse não é no que vocês vão entregar. Mi interés no es lo que tienes para darme. É no que isso vai liberar sobre a vida de El vocês. interés está en lo que dar puede liberar sobre su vida. E Paulo não está falando apenas do seu Y coração. Pablo no está hablando solamente de su O corazón. Espírito Santo inspirou a escrever El essas Espíritu coisas. Santo inspiró estas Ou escrituras. seja, essa é a expectativa de Deus para a Entonces nossa esa es la generosidade. expectativa de Dios con nuestra generosidad. Deus espera que cada um de nós seja Dios generoso. espera que cada uno de nosotros sea generoso. Por qual razão? ¿Por cuál razón? A primeira coisa que podemos apontar La primera cosa que podemos apuntar como a razão principal da generosidade como la razón principal de la generosidad é porque Deus é es generoso. porque Dios es generoso. Você pode dizer amém? Puede decir amén. Se você puder, sorrir para o vizinho ao seu lado, fala para ele, Deus é generoso. Si puedes, pone una sonrisa a su vecino y diga, Dios es generoso. João capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 6, versículo 16. Diz que Deus amou, 3:16. diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Ou seja, para a gente entender que Deus amou tanto o mundo, a Bíblia diz que Ele deu. Entonces, para entender que Dios amó tanto el mundo, Que deu. que Él dio.
Ele é o doador. Él es un doador. E não deu uma coisa qualquer. Y Él no dio una cosa Ele cualquiera. deu o que ele tinha de melhor. Él dio su mejor. Em Romanos 8:32, En Romanos 8:32 a Bíblia diz: se Deus não poupou o seu próprio filho, dice que si Dios no agarró para sí mismo su propio hijo, antes o entregou por amor pero de lo nós, entregó por amor a nosotros, como não nos dará junto com ele todas as coisas? ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Se Deus deu Jesus, que é o que ele tinha Si de Dios melhor, dio Jesús, que era lo mejor, ele faz qualquer coisa por você, meu cualquier querido. cosa Él puede hacer por ti. Ele é um Deus doador. Él es un Dios que dar. Tiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 5, versículo 5. diz que se alguém precisa de sabedoria, Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, peça a Deus. pídala a Dios. A Bíblia diz que ele dá a todos generosamente, La Biblia dice que Él abundantemente. da a todos generosamente y abundantemente. Ou seja, Deus é generoso. Entonces Dios es generoso. Efésios capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 1, versículo diz 1, que nós temos que ser imitadores de Deus, dice que tenemos que ser imitadores de Cristo, como filhos amados. como hijos amados. Ou seja, se Deus é generoso, O sea, si Dios es generoso, e você temos que imitá-lo. yo y tú tenemos que imitarlo. Não podemos imitar todos os atributos de Deus. No podemos imitar todos los atributos de Dios. Nós não vamos sair por aí criando universos, No podemos llegar a un lugar y crear un universo, mas podemos imitar seus atributos. pero podemos imitar sus atributos. Quando eu e você andamos em generosidade, Cuando caminamos en generosidad, nós nos tornamos representantes de Deus. somos representantes de Dios. Eu e minha esposa criamos 2 filhos, Yo y mi esposa yo y mi esposa tenemos 2 hijos e eles já estão crescidos, casados. y los 2 ya están crecidos, ya están Mas casados. as 2 melhores frases que eu ouvi da boca de cada deles Pero las 2 mejores frases que ya escuché de sus bocas, foram, para mim, muito gratificantes como pai. yo me quedé muy agradecido como su papá. Foi, de alguma forma, externar que eles me tinham como exemplo. Fue que de alguna manera ellos me dijeron que yo era su ejemplo. Eu não sou perfeito. Yo no soy perfecto. Eles conheceram a versão sem cortes, a gente chama assim, dentro Ellos de casa. conocieron la versión sin edición, E ainda assim, pero tinham essa todavía inspiração. tenían esa inspiración. Quando meu filho estava na pré-adolescência, Cuando mi hijo estaba como un adolescente, ele um dia olha para mim e diz: papai, quando eu crescer eu quero ser como você. él me mira y dije, papi, quiero ser como ti. Eu quero pregar como você Y prega. papá, yo quiero predicar como tú Eu quero pregas. mover nos dons do Espírito Yo quiero como me você mover move. en el Espíritu Santo como tú Mas mueves. acima de tudo eu quero ter um caráter como o seu. Pero lo más importante, quiero tener un carácter como lo tuyo. Eu olhei para ele e falei: o que é que você entende de caráter? Y yo miré a él y dije, ¿qué tú entiendes de E carácter? ele fez assim para mim: eu estou de olho em você. Y él hizo así para mí, yo estoy con mis ojos en ti. E ele começou a citar episódios dos últimos 2 anos, Y empezó a hablar de cosas que ha pasado en los últimos 2 años. onde ele diz: você fez o caminho mais difícil para agir de forma correta. Donde él me dijo que yo hice el camino más difícil para hacer lo correcto. Saber que eu virei uma inspiração para o meu filho, que ele queria me copiar, Y saber la inspiración que soy para mi hijo y que él quería me imitar, me gerou muita gratificação. generó en mí mucho agradecimiento. Quando minha filha tinha 9 ou 10 anos de Cuando mi idade, hija tenía 9 a 10 años de edad, ela tocou no assunto que era proibido só para ela, que era menina. ella empezó a hablar de un asunto que es muy de mujeres. Não, era proibido para ela. Que era prohibido para ella como una mujer, Casamento. de boda. Porque o papai era muito ciumento. Porque su papá no le gustaba estas cosas de otros chavos. Então um dia ela fala assim para mim: papai, Entonces ella me habla un día, no papá, dia do meu casamento, en el día de mi boda, eu quero que você entre comigo na igreja, yo quiero que adentre conmigo en la iglesia, vestido assim, assim. vestido así y así. Eu olho para ela e falo: você é muito nova para pensar Y nisso. yo miro a ella y digo, tú eres muy chiquita para pensar en esto. Não tem que estar pensando nisso. No puedes pensar en estas Ela cosas. olhou para mim, Ella me miró falou: pai, y dijo, o papá, senhor está por fora. tú no estás entendiendo. Eu já até sei o tipo de marido que eu quero. Yo hasta sé el esposo que quiero. Quando ela falou isso, foi a mesma coisa que apertar um botão Cuando ella habló esto fue como apachar un botón que ligou No, apachar. o modo erupção do vulcão dentro de mim. Es como que activó el volcán en mí. E eu já fiquei todo bravo. Y yo me quedé todo molesto. E minha esposa, rapidamente, Y mi esposa uma rápidamente, mulher sábia, una mujer sabia, ela me fez um sinal de tempo, ella hizo un señal de time, tipo, espera aí. de esperarte un poquito. Ela aponta para o ouvido e faz assim: ouve primeiro Ella pone su dedo en su oído y dice, primeramente escuche e fala depois. y después hable. Então tudo aquilo que eu ia falar para minha filha, Entonces todo aquello que yo iba a decir a mi hija, eu segurei e falei: vamos ouvir primeiro. yo no hablé y yo dije, voy a escucharla primero.
Eu falei, que tipo de marido seria Y yo esse? dije, ¿qué tipo de hombre querés? Ela sorriu para mim. Y echó una gran sonrisa para mí. Ela falou, alguém que me trate como você trata a mamãe. Y ella dijo, alguien que cuide de mí como tú cuidas de mi mamá. Como é que eu vou falar mal disso? ¿Cómo voy a hablar mal de eso? Mas para não ficar por baixo, Pero para no me quedar así como menos, falei, difícil vai ser achar um desse, menina. yo dije, difícil va a ser encontrar un como yo. Mas acabou alcançando um melhorzinho do que o pai. Pero todavía logró agarrar un esposo mejor que su papá. Mas por que eu estou mencionando isso? Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Como filha, ela não podia escolher os pais. Como hija, ella no podía escoger sus papás. Ela tinha que aceitar o que estava lá. Tenía que aceptar lo que tiene. Mas o marido, ela poderia escolher. Pero un esposo sí puede E ela quer elegir. escolher alguém parecido com o Y pai. ella quería elegir a alguien que parecido con su Senti aquele papá. prazer de entender, estou fazendo um bom trabalho. Entonces yo sentí el placer de sentir que estaba haciendo un buen trabajo. Quando a Bíblia diz, Deus ama o que dá com alegria, Cuando la Biblia dice que Dios ama quien dar con nós alegría, precisamos olhar com essa lente. tenemos que mirar con estos lentes. Deus tem prazer quando nós nos espelhamos nele. Dios tiene placer cuando estamos mirando a Él y repitiendo lo Porque que ele é hace, generoso. porque Él es generoso. Só isso já seria suficiente para a Solamente gente esto andar em es lo generosidade. suficiente para practicar la generosidad. Mas a segunda abordagem que eu quero fazer aqui Pero la segunda cosa que quiero hablar hoy é sobre o resultado da es generosidade. sobre el resultado de la O generosidad. Salmo 18, El Salmo 18, nos versos 25 e 26, versículos 25 y 26, nos mostra que a nossa atitude, nos demuestra que nuestra actitud, ela determina qual a revelação de Deus que a gente tem. ella va a determinar la revelación de Dios que nosotros tenemos. Algo que nós entendemos nas Escrituras Una cosa que entendemos en la Escritura é uma lei de reciprocidade, es una ley de reciprocidad, de mutualidade. de mutualidad. Então, Tiago, capítulo 4, Entonces, Tiago, capítulo 4, diz, chegai-vos a Deus, dice, llegamos cerca de Dios e Deus se chegará a vós. y Dios también llegará cerca de ti. Muitas vezes, o que Deus fará por nós Muchas veces lo que Dios hace por nosotros é uma forma de espelhar aquilo que nós fazemos ou agimos em relação a es Ele. una manera solamente de demostrar lo que nosotros hacemos. Isso está em toda a Bíblia. Esto está toda la palabra. E esse texto dos Salmos é um deles. Y este texto del Salmo es uno de esos. E o texto bíblico diz, Y este texto bíblico dice, 25 e 26 do Salmo 18. 25 y 26 del Salmo 18. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio y severo serás para con el tramposo. Aquele que é misericordioso, Aquel que eres misericordioso, Deus vai se mostrar misericordioso. Dios va a demostrarse Ou seja, misericordioso. sua atitude de misericórdia O sea, su actitud de te misericordia leva a uma revelação te lleva a una revelación da misericórdia de de la Deus. misericordia de Dios. Deus vai mostrar mais da sua Dios misericórdia va a demostrar más de su para misericordia aquele que tem atitude de para aquel que misericórdia. tiene actitud de misericordia. Mas para com o limpo, Para con el limpio, Deus não vai se mostrar Dios misericordioso. no va a demostrarse Ele misericordioso. vai se mostrar limpo ou Él va a puro. demostrarse limpio, puro. Para com o reto, Para con el recto, ele não vai se mostrar nem misericordioso no va a demostrarse ni misericordioso e nem limpo. y ni limpio. Ele vai se mostrar reto. Va a demostrar íntegro. Isso é reciprocidade. Esto es reciprocidad. Aonde isso nos leva? ¿Dónde esto nos lleva? Para com aquele que é generoso, Para con aquel que es generoso. Deus vai se mostrar o quê? Dios va a demostrarse cómo. Sua atitude de generosidade Su actitud de generosidad te levará te lleva a uma revelação a una revelación da de la generosidade de Deus. generosidad de Dios. Isso é sério. Esto es una cosa seria. Quem foi o primeiro homem na Bíblia ¿Quién fue el primer hombre en la palabra de a Dios entender que Deus era Jeová Jireh, o que Senhor entendió da que provisão? Dios era Jehová Jireh, el Dios de la provisión? Abraão. Abraham, Quando ele entendeu isso? ¿cuándo entendió esto? No momento que ele decide entregar a Deus En el momento que decide entregar a Dios o que ele tem de melhor, lo que tenía de mejor, o seu filho. su hijo. A disposição de entrega de La, Abraão la voluntad de Abraham de entregar lhe permite ter uma revelação da disposição de entrega de Deus. permite tener una revelación de la generosidad de Dios. Quando a Bíblia diz que Abraão afirma Deus proverá, Cuando la Biblia dice que Abraham hace una afirmación que Dios proveerá, não limita isso só a questões financeiras. no está limitado solamente a cuestiones financieras. Deus não provê só necessidades Dios no financeiras. provee solamente
cuestiones financieras. Ele é dinero. provedor de todo tipo de Él necessidade. es un providenciador, provee todas las necesidades. Começando da maior delas do ser humano, Empezando en la más grande de ellas, el ser humano, que é a necessidade de salvação. que es la necesidad de una salvación. Então, quando Abraão está indo sacrificar seu filho, Entonces, cuando Abraham está yendo a hacer el sacrificio de su hijo, Isaac já é um adolescente, Isaac ya es un adolescente e ele está ali pensativo. y está ahí pensativo. Ele diz, papai, a gente não ia fazer um sacrifício. Y dice, papá, ¿no íbamos a hacer un Sim, sacrificio? filho, nós vamos. Y él dijo, sí, claro, vamos a Ele hacer. falou, mas nós estamos levando a lenha, Pero está diciendo, estamos llevando la madera, nós estamos levando o fogo, estamos llevando el fuego, o senhor está carregando até o cutelo está do cargando sacrifício. hasta el cuchillo de sacrificio. Cadê o animal do sacrifício? ¿Dónde está el animal de sacrificio? Quem é que vai fazer o sacrifício e não leva o principal? ¿Quién va a hacer un sacrificio y no lleva el O principal? que é que Abraão respondeu? Entonces, ¿qué hace Abraham en su respuesta? Ele diz para o seu filho, Deus proverá para si Él o mira a su hijo cordeiro. y Dios providenciará para sí el cordero. Durante muito tempo, Por mucho tiempo, eu achei que Abraão falou isso para distrair Isaac. yo creí que Dios habló, o Abraham habló eso para confundir su hijo Isaac. Porque eu penso, ele diz, o sacrifício é você. Porque si él dijera, el sacrificio es tú, Eu acho que o Isaac ia sair na corrida. yo creo que Isaac saliría corriendo. Eu faria isso no lugar dele. Yo haría esto si fuera Isaac. Então eu achava que Abraão só falou isso para distrair o menino. Entonces yo creía que Abraham solo habló esto para confundir a su hijo. Mas Jesus dá uma outra versão Pero desse Jesús da ocorrido. una otra versión de este ocurrido. Em João, no capítulo 8, En Juan capítulo 8, Jesus diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. dice que Abraham vio mi día y tuvo alegría. Os judeus vão dizer, o senhor não tem 50 anos. Y los judíos dicen a él, tú no tienes ni 50 E vai años. dizer que você e Abraão se encontraram. Y va a decir que tú y Abraham se encontraron. Jesus não falou do encontro? Jesús no estaba hablando del encuentro. Jesus diz, Abraão viu o meu dia. Él dice que Abraham vio mi día. Está falando da obra Está redentora. hablando de la redención. Quando foi que Abraão viu isso? ¿Cuándo fue que Abraham vio la obra Quando Abraão diz redentora? para Isaac, Cuando Abraham dice para Deus Isaac, proverá para si o cordeiro, meu Dios filho. proveerá para sí mismo el cordero. Ele estava dizendo, chegará o dia Está diciendo, llegará el día onde não só você donde no solo tú escapará da morte a qual foi escaparás de la sentenciado, muerte cuyo fue sentenciado. porque há um cordeiro substituto Porque hay un cordero que substituto vai morrer no seu lugar. que va a morir en su lugar. Chegará o dia Llegará el día onde cada de nós donde cada uno de nosotros escapará da morte que vamos merece, a huir de la muerte que merecemos. porque o cordeiro conhecido Porque antes el da fundação cordero do mundo, conocido antes de la fundación Cristo del mundo, Jesus, Cristo Jesús, ele será él morto em será nosso lugar. muerto en nuestro lugar. Como é que Abraão entendeu isso tudo? ¿Cómo Abraham entendió todo esto? No início das Escrituras, En el inicio de las a escrituras, gente quase não tem profecia sobre o nosotros Cristo. casi no tenemos profecía sobre Cristo. Aliás, se você lê todo o Antigo La Testamento, verdad es que si leemos todo el Antiguo é Testamento, difícil entender que Deus daria o seu filho. es muy difícil entender que Dios realmente daría a su Hijo. Paulo chama isso de um mistério, de um segredo. Pablo habla de un misterio, que esto todo es un Mas secreto. como Abraão entendeu? Pero como Abraham entendió, No momento em que ele tem a atitude de entregar o seu en el filho, momento que tiene la actitud de entregar su Hijo, ele cria uma reciprocidade da revelação de él Deus. crea una reciprocidad de la revelación E de ele Dios. entende que Deus também Él dia entregará o seu entiende que próprio un filho. día Dios también entregará su Sua propio Hijo. atitude determina a revelação Su de Deus que actitud você tem. determina la revelación de Dios que E tiene. se começarmos a andar em Y si generosidade, empezamos a andar en nós generosidad, vamos ter uma revelação progressiva vamos da a tener una generosidade de Deus. revelación progresiva de generosidad de Dios. Por outro lado, Por otro lado, se andarmos em avareza, si andamos como avarentos, que é o que Paulo não queria que eles expressassem, que es lo que Pablo no quería que ellos expresaran, o que isso vai produzir? lo que va a producir. Se para o generoso Deus se mostra generoso, Si para lo generoso Dios se demuestra generoso, o que dizer do avarento? lo que dice de la persona que es avara, Ávaro. avaro. É isso? Estou perguntando. El femenino es avara y el masculino avaro. Ok. Estou aprendendo. Yo también. Muito bom. Deus não vai se mostrar avarento, Dios no se demuestra avaro porque não há avareza em Deus. porque no hay avareza en Dios. Para o avarento, Deus não tem nada para revelar. Para el avarento, el avaro, Dios no demuestra nada. O texto que nós lemos de Salmos El texto que leemos en Salmos diz que Deus vai se mostrar severo para com o perverso. dice que Dios demostrará Tramposo. severo con el tramposo.
Deus não vai se mostrar tramposo para ele. Dios no se demuestra tramposo con el Porque tramposo. você não encontra isso em Deus. Porque tú no encuentras la trampa en Dios. Então quem escolhe a avareza, Entonces quien elige ele vai deixar de ter uma revelação de Deus. avaricia va a tener una revelación de Dios. Él no va a tener no va a revelación. tener una revelación de Dios. Nós vemos isso em Marcos capítulo 8. Vemos eso en San Marcos capítulo 8. A segunda multiplicação de pães. La segunda multiplicación de los panes. Jesus externa a Jesus sua preocupação, está ahí con su preocupación porque a multidão estava já há 3 dias sem comer. porque la gente estaba ya 3 días sin comer. Mas ele fala para os discípulos, Pero él habla a los discípulos se os despedir em jejum, eles podem desfalecer pelo y caminho. dice él, si todavía los dejo irse con ayuno, probablemente van a desmayar. morir en el camino. Os discípulos fazem uma pergunta para Los Jesus, discípulos hacen una pregunta a los discípulos. que eu elegi uma das perguntas mais estúpidas da Bíblia. Y yo decidí que esta es una de las preguntas más estúpidas de la Biblia. E a pergunta é: Y la pregunta es, de onde poderá ¿dónde podrá alguém alguien saciá-los de pão nesse deserto? alimentar de pan en este desierto? Eles estão diante de Jesus. ¿Están delante de Jesús? É a provisão divina encarnada. Él literalmente es la provisión divina en la carne. Ele já fez esse milagre Él antes. ya hizo este milagro Essa é a antes. segunda multiplicação Esta es de la pães. segunda multiplicación Se de los eles nunca panes. tivessem visto, Si ellos nunca habían visto esto, a gente imagina, tudo bem, eles não têm imaginaríamos sugerido. que realmente ellos no tienen ninguna Eu acho que a perspectiva. hora que Jesus esperava que eles falassem, faz de novo aquele milagre Yo do creo pão. que Jesús estaba esperando que ellos dijeran, hace otra vez, Señor, el milagro de los panes. Mas eles olham na cara de Jesus Pero ellos miran la cara de e Jesús perguntam, de onde poderia alguém y fartá-los de preguntan, ¿de pão? dónde vamos a sacar estos panes? ¿De dónde alguien puede providenciar Eles estos não panes? conseguem nem ver em Jesus, que já fez isso antes, alguém Ellos que ni poderia mismo fazer de pueden novo. mirar en Jesús, alguien que pueda hacerlo otra vez. A pergunta é, de onde vem essa cegueira? ¿Y de dónde viene esta cosa de los ciegos? Onde existe generosidade, Donde existe generosidad, haverá uma revelação da generosidade da provisão de Deus. vamos a tener una revelación de la generosidad de provisión Mas de onde Dios. existe cegueira Pero donde hay un ciego para a provisão de Deus, para la provisión de Dios, normalmente nós temos uma atitude contrária de avareza. normalmente tenemos un avaro. E o texto nos mostra isso. Y el texto nos demuestra Jesus eso. pergunta para eles, quantos pães vocês têm? Jesús nos demuestra, nos pregunta, ¿cuántos panes tenés? Eles responderam 7. Ellos respondieron 7. E 7 pães foram entregues. Y 7 panes fueron E entregados. a Jesus os multiplicou. Y Jesús multiplicó los panes. Mas de acordo com a Escritura, Pero de acuerdo con las escrituras, não tinham só 7 pães. no era solo 7 panes. Ah, pastor, mas o versículo 5 diz que eles responderam 7. Pero el versículo 5 dice que respondieron 7, pastor. Sim, essa foi a resposta deles. Pero sí, esta fue la respuesta de ellos. E esses foram os pães que Jesus Y multiplicou. estos fueron los panes que Jesús multiplicó. Mas o mesmo texto fala de um outro pão escondido. Pero este mismo capítulo habla de otro pan escondido. O versículo 10 El versículo 10 diz que logo depois da multiplicação de pães, y dice que luego entraron en la barca con sus discípulos después de la multiplicación de los panes. entraram no barco. Ellos estaban dentro del barco. Agora olha o verso 14, Entonces ahora el versículo que 14, está falando deles dentro do barco. que está hablando de ellos adentro del barco. O texto diz o quê? El texto dice que se olvidaron de llevar pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Se eles esqueceram de levar pão Y si ellos se olvidaron de llevar pan e tem um pão na barca, y hay un pan en la barca, então esse pão estava lá no barco o tempo entonces todo. ese pan estaba ya en la barca todo el tiempo. 3 dias que o povo não tem o que comer. 3 días que la gente no tiene nada para comer. Diferente de hoje. Diferente de hoy, Esse povo não tinha restaurantes no caminho. esta gente no tiene un restaurante en el Eles camino. saíam com provisão de alimento. Ellos salían con sus alimentos en manos. É impossível aqueles 12 discutirem quantos pães têm Era muy imposible todos esos 12 discípulos hablar de los panes que e tienen ninguém saber daquele pão no barco. y nadie saber del pan que había en la Então eu barca. vou dizer o que eu acho. Entonces voy a decir lo que yo creo. Eles decidiram não colocar o pão deles Ellos na conta. decidieron no poner este pan en la cuenta. Isso não é generosidade, é avareza. Esto no es generosidad, es avaricia. E onde tem avareza tem cegueira. Y donde hay avaricia E hay a continuação do texto vai nos mostrar isso. Y este contexto del texto nos demuestra eso. Verso 15. Versículo 15. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Quando Jesus fala do fermento, Cuando Jesús habla de la levadura,
Eles pensam que ele está falando de pão literal. Ellos piensan que él está hablando de un pan Eles literalmente. começam a discutir, é porque a gente não trouxe o pão. Y empiezan a hablar entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Imagina a frustração de Jesus. Imagina la frustración de Jesús, Quem já multiplicou pães 2 vezes que para milhares de pessoas multiplicó pan 2 veces ya. ia reclamar que um pão é pouco para eles 13? Él iba realmente decir que un pan era poco. Eles continuam não enxergando a fonte de provisão que está diante deles. Todavía no están viendo la provisión que es Jesús. Olha o que diz o verso 17 e 18 Mira lo que dice el versículo 17 y 18 de Marcos 8. de Marcos 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo que discutís porque no tenéis pan. ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? 18. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Ele diz, vocês têm olhos, mas não enxergam. Ustedes tienen ojos pero no miran. Vocês têm ouvidos e não ouvem. Tienen oídos pero no O oyen. coração de vocês está endurecido. Su corazón está endurecido. Vocês não conseguem ter compreensão ou entendimento. No logran tener la comprensión y entendimiento. Vocês não conseguem ter a revelação de quem está diante de No vocês. logran tener la revelación de quién está delante de ti. Qual o motivo disso? ¿Cuál es el motivo de esto? Agora Jesus vai perguntar. Ahora Jesús va a Final hacer do una verso pregunta. 18, ele pergunta, vocês não se lembram? Y él pregunta en el versículo 18, ¿ustedes no se recuerdan? Recordam do quê? ¿Recuerdan de qué? Agora ele vai fazer uma comparação entre o milagre da multiplicação e o segundo milagre da multiplicação. Ahora él va a hacer una comparación del primer milagro de la multiplicación y el segundo milagro de la multiplicación. Então ele diz, quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, Entonces él dice, cuando yo compartí los 5 panes con los 5,000 personas, quantos cestos cheios vocês recolheram? ¿cuántas canastas llenas ustedes recorrieron? Eles dizem 12. Y ellos dijeron 12. Por que 12? ¿Por qué 12? Não é difícil de entender isso. No es muy difícil entender Eram esto. 12 apóstolos. Teníamos 12 apóstoles. Então cada um voltou com seu cesto Entonces cheio. cada uno tenía una canasta llena. Agora olha a próxima pergunta. Ahora mira la próxima pregunta. Verso 20. Versículo 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Agora olha a última pergunta de Jesus. Y la pregunta de Jesús, la última es, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Lá no Brasil a gente leria essa última pergunta assim. En Brasil leeríamos esta última pregunta de esta manera. Alô? Hello, aló, Vocês não entenderam ainda? ¿no entiende todavía? Na primeira multiplicação, En la primera multiplicación, todos os 12 voltam com cestos cheios. todos los 12 regresan con canastas llenas. Agora vocês continuam sendo 12, Ahora continúan siendo 12 mas só personas, 7 voltaram com cestos cheios. pero solamente 7 regresaron con 5 de canastas vocês llenas. não. 5 de ustedes no. Vocês ainda não entenderam? Todavía no entendieron. Isso me faz suspeitar Esto me hace sospechar que 5 dos apóstolos que 5 de los apóstoles estavam envolvidos na conspiração estaban do pão involucrados en escondido. la conspiración del pan E escondido. eu tenho uma suspeita Yo tengo una sospecha que Judas e Tomé estão juntos. que Judas y Tomás están juntos. Quando eu e você não entregamos algo a Deus, Cuando nosotros no entregamos alguna cosa a Dios, isso não vai impedir Jesus de alimentar a multidão, esto no impide a Jesús de alimentar la multitud, mas nos impede de ter cestos cheios. pero nos impide de tener canastas llenas. Não vai sacrificar o reino de Deus. No va a sacrificar el reino de Vai Dios, abortar o que Deus quer fazer. pero na sua solamente vida. va a abortar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Nós precisamos entender a importância de andar em Necesitamos generosidade. entender la importancia de la Isso vai nos generosidad. abrir a revelação da generosidade Esto de nos va Deus. a abrir la revelación del poder de Eu não Dios. sei te dizer nos últimos 20 anos quantos milagres de provisão eu já vivi. Yo no sé describirte cuántos milagros de provisión yo Mas ya eu posso viví en te mi dizer vida. que quanto mais andamos em generosidade, Pero puedo decir que cuanto más estoy andando en mais generosidad, milagres vemos. más milagros puedo ver. Agora, qual o propósito do milagre? Entonces, ¿cuál es el propósito del Não é que ele milagro? pare na gente. No es que Él quede con nosotros. Em Efésios, no capítulo 4, En Efesios capítulo e aqui eu 4, termino y aquí yo termino falando do nosso terceiro tópico, hablando de nuestro tercer tópico, que é o propósito, que es cuál es el propósito tanto da generosidade como dos seus resultados. de la generosidad, también como los resultados. O texto diz: El texto dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. trabalhe, Trabaje,
Não apenas para ter o suficiente para as suas necessidades, no solo para sus necesidades, mas para que você possa abençoar outros pero que para têm que tú necessidade. puedas bendecir otros que necesitan. Preste atenção. Mira esto. Alguns de vocês não têm nem o que precisam. Algunos de ustedes no tienen ni lo que Estão necesitan. tentando crer que Deus vai suprir a Y sua están creyendo necessidade. que Dios va a suplir sus necesidades. Nós precisamos crer para algo maior. Traer provisión, pero nosotros necesitamos creer por algo, a una cosa más grande. Deus não quer só suprir as suas Dios no solo necessidades. quiere proveer para sus Ele necesidades. quer usar você para suprir a Él necessidade de quiere outros. usarte para providenciar cosas para otras personas. Melhor do que ser suprido Mejor que de ser provido é quando você se torna o provedor. es cuando tú eres el proveedor. Deus también. falou duas coisas diferentes a Abraão. Dios habló dos cosas a Abraham. Eu te abençoarei. Yo te bendeciré, Mas ele também disse, eu farei de você uma bênção. pero también haré de ti bendición. Melhor do que ser abençoado Mejor do que de ser é bendecido quando nos transformamos em es abençoadores. cuando somos a personas que bendicen a A otros. prosperidade bíblica A la prosperidad bíblica não faz da gente uma represa que fica segurando toda a no água. hace de nosotros un lugar donde queda toda la agua con nosotros mismos. Ela é mais parecida com o leito de um rio. Es o más curso de um rio. parecido con un río. Água entra, La agua adentra, água sai. la agua sale. Nunca para de entrar Nunca deja de adentrar e nunca para de sair. y nunca deja de salir. Eu descobri na Bíblia como chamar a atenção de Deus para nós. Yo descubrí en la palabra de Dios cómo llamar la atención de Dios para É nosotros. só colocar os olhos nos outros. Es solo poner sus ojos en las otras personas. Enquanto Jó Eh, Enquanto Jó orava pelos seus amigos, en cuanto Jo oraba por sus cuates, Deus mudou a sua sorte. Dios cambió su sorte. Quando você foca os outros, Cuando está con su enfoque en otras personas, você chama a atenção de Deus para você. usted llama la atención de Dios para ti. Um anjo de Deus aparece a Cornélio. Un ángel de Dios llega a la casa de Cornelio. E eu quero que você fique em pé para parecer que está Yo acabando. quiero que quedes de pie para que aparezca que estamos terminando. Um anjo aparece para Cornélio Un ángel llega a Cornelio e diz: as tuas orações y dices tus oraciones e as tuas esmolas y tus donaciones subiram para a memória diante de Deus. llegaron hasta el Señor. Não só a sua oração, No solo sus oraciones, mas o que você faz para ajudar os outros pero lo que haces para ayudar a los otros chama a atenção de Deus. llama la atención de Dios. Eu não vim dizer que você não é generoso. Yo no vine a decir que tú no eres generoso. É só olharmos para essa igreja. Es solo mirar esta iglesia. Tudo que vocês têm feito pela Guatemala, pelo reino de Deus. Todo lo que han hecho por Guatemala, por el reino de Dios. A gente sabe que isso não poderia ser feito sem a generosidade de cada um de Nosotros vocês. sabemos que esto no puede ser hecho sin su generosidad. Então não vim dizer que vocês não são. Entonces no vine a decir que ustedes no son Eu vim generosos. dizer que Deus está nos chamando para um lugar ainda mais Yo profundo quiero de decir que Dios está generosidade. nos llamando para un lugar más profundo de generosidad. Porque o que Deus fará Porque lo que Dios hará na vida de vocês en la vida de ustedes e para transbordar através de y vocês. para transbordar por su vida, Me ouça com atenção. me escuche con atención. O que Deus fará Lo que Dios hará nos próximos anos en los próximos será años muito maior será mucho más do grande que tudo aquilo que já foi de vivido até todo lo agora. que ya vivimos hasta ahora. E se alinharmos o coração, Y si nuestro corazón está alineado con Dios, e eu não falo só de dinheiro e yo no hablo contribuição solamente financeira. de dinero y contribuciones financieras. Quando você oferta o seu tempo, Cuando está ofrendando su tiempo, evangelizando, evangelizando, discipulando, discipulando, liderando, liderando, quando você abre a sua casa, cuando abrís tu casa, tudo isso são expressões de todo generosidade esto es una expresión de que, generosidad somado ao que fazemos financeiramente, que junto con que hacemos com aquilo financieramente, que fazemos pelas necessidades materiais dos con outros, las cosas que hacemos por la necesidad de las otras será uma personas, combinação explosiva. será una combinación explosiva. Então me ouça com atenção. Entonces me escuche con atención. Haverá uma nova estação Vamos profética a tener aberta una sobre essa nueva casa, estación profética en esta casa. de uma provisão que nunca de foi una vista ou provisión experimentada nunca antes. vista antes. Mas ela não será decidida de forma unilateral por Pero Deus. no va a ser decidida de una manera unilateral por Dios. Deus está nos chamando para entrar nessa Dios nos está expressão de llamando para generosidade. adentrar esa expresión de E generosidad. nós vamos provocar esses Y nosotros resultados. vamos a hacer con que esos resultados se Você logren. recebe essa palavra? Tú recibís esta palabra. Meu Deus, nós somos gratos pela Tua palavra. Mi Dios, somos agradecidos por su palabra. E nós oramos, em primeiro lugar, por entendimento espiritual, Y nosotros oramos primeramente por entendimiento espiritual, pela revelação por la revelación e por aquela aplicação y por la personalizada aplicación que personalizada. só o Teu Espírito pode produzir Solamente em tu nós. espíritu puede
puede producir en nosotros. Mas também oramos Pero también oramos que aquilo que o Senhor começou aqui e agora que lo que pensaste aquí y ahora não termine no final deste no culto. termine en el final del servicio. Nós oramos que cresça, Oramos que crezca, que se que fortaleça, sea que fortalecida, haja que progressividade, haga progresividad, até que possamos viver a plenitude do teu propósito. Podamos vivir la plenitud de tu propósito. Nós oramos por uma nova percepção Oramos por una nueva e perspectiva pela capacidade de corresponder à tua y por palavra, la capacidad de corresponder de a su palabra, escolher andar em generosidade. en escoger y elegir andar en E generosidad. nós oramos que venha também uma nova revelação Yo quiero que también que venga una nueva da revelación provisão e da generosidade de la divina. provisión y generosidad de Dios. Nós oramos por um tempo e estação de milagres maiores, Oramos por un tiempo, una estación de milagros más de grandes, experiências de maiores, experiencias más em grandes. nome de Jesus En el nombre de e Jesús para a glória de y Deus. para la gloria de Dios. Em nome de Jesus En nombre de Jesús e para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Se você crê e concorda, diga amém. Si cree en esto, diga amén. Aleluia.